Fala pessoal, aqui tá falando Switch Blader hoje para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu venho trazer o GT Triple Booster Set, que é o set do Lord Spriggan, que é um set que eu tava querendo há muito tempo. E esse set aqui, isso aqui não é um unboxing, ok? Como vocês viram no vídeo, é uma análise, porque como eu não tenho tripé, eu não consigo gravar unboxing. Mas como esse canal aqui é de Beyblade, eu acho que eu vou te mostrar por que você deveria comprar o set Lord Spriggan se você quer bons Beyblades da geração Gatinco, que sejam da quinta geração. Como eu já tirei da caixa, esse aqui é o driver Octa. Esse driver aqui é um driver muito bom para competitivo. Foi o driver mais pesado do jogo por muito tempo. Hoje em dia ele é, se eu não me engano, o segundo. Ele perde apenas pro Charge. Ele é um driver de resistência. Ele tem uma pontinha bem minúscula que vai acabar desgastando se você não lançar em arenas oficiais, então cuidado. E ele pega um padrão de resistência. Por essa ponta ser extremamente fina, ele acaba ficando um pouco desequilibrado. Então o Octa ele é bom para contra-ataque e peso no seu Beyblade. Ele também tem um Life After Death aqui por causa dessa área aqui, mas ele não é um campeão de Life After Death, né? Então se você for usar ele, deve usar ele em combos pesados para defesa e contra-ataque. Esse aqui é o disco de forja Double O. Double O é um disco de forja que ele é bem sólido. Ele só tem esse espaço aqui que é clássico de todos os discos. Todos os discos têm esse espaço aqui. E ele é a evolução do disco Zero, que é o disco que veio originalmente lá no Spriggan Hacking, né? O Double O, ele veio originalmente no Chose Achilles. Ele é a evolução dele, só que o foco dele é mais em ataque e contra-ataque, porque ele joga o peso em um negócio oval. Tipo, o peso dele está concentrado de maneira oval e não estável, que nem é do Zero. Então ele é o disco normal, se eu não me engano, mais pesado que a gente tem no jogo. E ele é bom para contra-ataque, enquanto o Zero é um disco também pesado, só que bom mais para defesa e resistência. Esse aqui é o peso. O peso é uma coisa essencial em Beyblade Gatinco, caso você não conheça. Que com ele você usa para travar, e obviamente ele que dá o peso do layer, né? O layer não tem metal e ele que vai trazer esse componente de metal pro layer. Esse aqui é o pezinho Metz. O peso Metz, ele veio originalmente dos Vailongnus com a ideia de conectar as duas partes de metal nas duas partes do Beyblade, que seria o Longinus, e também que vem com a promessa de você conseguir colocar um Metz em qualquer base de ataque e ele se alinhar com pontos de contato. Porém, o Metz, primeiramente, é um pezinho que ele é bem leve, tá? Ele é meio oco, não tanto assim, mas ele é meio fino. Então ele não é um peso tão potente assim, ele não é tão forte. E ele não consegue se alinhar tão bem, ele só se alinha mesmo com o Longinus, né? Como você pode ver aqui. Vou pegar aqui como exemplo a base Slash. E ele, ó, pronto, tá encaixado. E ele só se alinha nesse ponto de contato, enquanto aqui ele não consegue pegar, ele só consegue se alinhar em poucas bases, entendeu? Então não é um peso muito recomendado. Em seguida nós temos a base Slash nesse Recolor verde, base que veio lá no Slash Valkyrie. É uma base Slash Valkyrie no Recolor verde normal. Ela é uma base boa, ela tem ótimos smash, consegue derrubar o oponente assim. É uma pancada muito forte, eu já testei, eu tô falando isso aqui porque eu já testei, entendeu? Então é uma base forte, ela não deixa o gatinho tipo muito elevado, então a trava da base também é forte. Ela consegue frear muito, o único problema é o seu recuo. Ela tem muito recuo por ser uma base dessa, mas ela é uma base bem forte. E com outro componente, esse coisa de você ter muito recuo nem se torna um problema. Por último desse combo a gente tem o Gatinco Chip Dragon. O Gatinco Chip do Dragon veio originalmente no Ace /Rock /Grand Dragon, obviamente, no Recolor verde. E ele é o que suporta os dentes, né? No sistema Gatinco Chip, o que suporta os dentinhos são o Gatinco Chip. Então a gente tem aqueles dentinhos maravilhosos do Dragon que travam muito bem. É isso que ele faz. Você pode substituir o Gatinco Chip por um que tiver uma travas melhores, caso você tenha vontade. Em seguida nós temos outro driver que o pessoal de Dual Layer deve ter ficado bem feliz quando lançou. Não deve, né? Ficou bem feliz quando lançou, que é o Orbit Metal. Basicamente ele é o Orbit, que é o driver que vem no Wild Driver. Ele é um driver que tem como função essa bolinha que gira livremente, ó, paralela à ponta. Então meio que a bolinha gira e a ponta gira individualmente uma da outra. Isso causa muita resistência e quando ele toma um ataque ele não toma muito recuo, porque a bolinha tende a se mexer e eliminar o dano do próprio layer, entendeu? E ela é muito boa para poder defender os ataques, não contra-atacar, mas defender.
Em seguida, nós temos o disco 7, disco que veio originalmente com o Legend Spriggan. O disco 7, ele é um disco que tem uma ponta a mais deste lado aqui. E isso faz com que ele seja um pouquinho meio assim, minimamente desequilibrado. Ele não é mais tão usado no competitivo, mas ele é pesado e ele serve para você poder usar em combo de contra-ataque ou de ataque talvez. Mas não é um disco tão utilizado assim, mas ainda pode ser uma opção caso você não tenha um disco melhor. Em seguida nós temos o Wall. Isso aqui é um frame, caso o único desse set que vem com um frame, que é só o melhor frame de todo o jogo. O frame Wall é um frame ótimo para Life After Death, ótimo para resistência quando você gira fraco, porque se você girar forte ele vai raspar muito, mas se você girar fraco ele vai apoiar no chão da arena e aí vai impedir com que o Beyblade caia mesmo, então ele vai ficar meio que apoiado no wall. Esse aqui é um dos melhores pesos do jogo, é o peso Gen. O peso Gen não é nada pesado, como vocês podem ver ele é de borracha, inclusive. O objetivo do peso Gen é, como vocês podem ver, essa pequena pontinha aqui. Quando você encaixa essa pontinha em alguma base, a pontinha vai ficar impedindo o disco de passar. Ele vai ter que passar a pontinha inteira, vai ter que fazer todo esse caminho aqui até eclodir. Então o objetivo dele é você sacrificar o peso, talvez caso você não precisa, em troca de conseguir uma resistência maior em eclodir o Beyblade. Nós temos a base Dread. E a base Dread tá aqui na cor original, ela teve, antes mesmo de vir nessa cor, ela veio um recolor, mas essa daqui é a cor original, que parece no anime. Ela tem uma habilidade, né, acho que ela foi a primeira, eu tenho quase certeza que ela foi a primeira do Gatinco que tem realmente sistema dentro dela, que é basicamente, quando você tá na batalha, o Beyblade, ele toma cliques, né, e ele tem essas duas asinhas aqui, como você pode ver na verticalidade, ó. Ele tem essas duas asinhas desse lado e desse lado. Essas duas asinhas servem para contra-ataque, quando o Beyblade já tem mais espaço. Porém, com o disco, vou usar meu dedo aqui como exemplo, o disco ele vai vir aqui, ele vai andar, até uma hora que ele vai pressionar. E aí ele vai pressionar aqui, criando esses dois espaços aqui, ó, transformando o Beyblade mais circular, entendeu? Esse é o objetivo da base Dread. Quando ele tomar cliques, ele ficar mais circular e conseguir proteger esses cliques que ele ainda não tomou, né? Se preservar, poder. O Bahamut, ele tem uma coisa de eclodir fácil, tipo, antigamente ele eclodia bem fácil, então meio que o sistema dele é todo em volta dele não eclodir fácil. E esse aqui é o Gatinco Tip Bahamut. O Gatinco Tip Bahamut não tem muito o que dizer, ele acopla os cliques do Beyblade, ele é tipo um Ashura, que já que ele tem vários cliques, os dentes dele são desencontrados, então ele vai clicar em um, em outro, em um, em outro. E aí ele tem vários cliques que são fracos, mas são cliques, né? Assim, o eixo ele não é tão forte, mas o resto do combo salva ele. E agora chegamos no Lord. Esse aqui é o Dimension Dash. O Dimension Dash é uma ponta que veio originalmente no Chose Achilles, só que na versão 10. Ou seja, a molinha é muito mais reforçada do que a molinha comum. Como você pode ver aqui dentro, a molinha ela é dourada, enquanto a molinha de drivers normais são esse prata aqui, porque a molinha causa mais pressão, né? Como o Beyblade precisa clicar, quanto mais pressão você vai fazendo nos dentinhos do Beyblade, menos dano ele vai tomar quando ele receber os ataques. E ele também tem uma mecânica essa ponta. E a habilidade do Driver Dimension Dash é que quando você mexe aqui, você consegue trocar a altura do driver e o modo dele. Ele tá aqui no modo de alto, modo de defesa, por causa da pontinha de borracha que está sendo mostrada aqui. E esse aqui é o Disc Blitz, disco que veio originalmente com a Slash Valkyrie. É um disco muito bom, tá? Extremamente competitivo, por causa ele tem essas pequenas abinhas que quando você gira, elas meio que servem de contra-ataque pro oponente, amortecer. Elas não tem muito sentido, pra falar a verdade, é mais pra ficar bonito. Porém, toda essa construção, e ele é um pouco pesado esse disco, mas não tanto assim, o foco dele não é o peso. Toda essa construção e meio que detalhes que ele tem, faz com que esse disco aqui tenha essas abinhas um pouco mais grossas para poder ficar direito com o visual, porque a Takara Tomy decidiu deixar um pouco mais grosso. Isso faz com que o disco seja mais difícil de eclodir, e essas listras aqui prendam melhor na parte de baixo dos layers, ou seja, esse disco aqui ajuda contra a eclosão. Esse disco aqui ele previne um pouco da eclosão, mas não é como se o nosso queridíssimo Lord precisasse. O Lord, ele é uma base que pega tudo que o Spriggan tem de melhor. Isso aqui, tudo que você tá vendo, é borracha. Borracha para ataque, ou seja, mano, eu já testei e ele tem capacidade de frear, literalmente frear. O oponente tá girando, ele corta no oponente, o oponente freia.
por causa da borracha que ele tem para ataque. Ele também tem esses dois pontos aqui extremamente agressivos. Ele é bem agressivo, esse Spriggan, quando você gira para o mesmo sentido do oponente. Quando você gira para a esquerda, ele perde um pouco da agressividade, mas ele continua batendo com essa cabeça aqui e essa cabeça aqui. Se você já lançar ele fraco no sentido de equalização, obviamente que ele vai equalizar muito. Essa peça é muito competitiva por causa da borracha que ela tem, mano. Ela consegue absorver muito giro. Além de que a base gira para os dois lados. Então, como você pode ver aqui, temos R. Se você pegar aqui sem chavinha mesmo, você pode vir aqui. Como você pode ver aqui, você pode mexer ela e trocar o modo, botar para R ou para L, deixar em R. E aí você vai meio que travar com o gatinho Cool-Tip, não precisa de chavinha nem nada. Por último, mas não menos importante, nós temos o gatinho Cool-Tip Spriggan, que é o que suporta os dentinhos. O gatinho Cool-Tip do Spriggan tem ótimos dentes, tá? É um gatinho Cool-Tip bem forte. E além disso, ele gira para os dois lados. Esse é o poder do Spriggan. Ele consegue entrar em qualquer uma das bases que nós temos aqui nesse set. Além de que a base Lord, como você pode ver, ela tem essa pontinha aqui e essa pontinha aqui. Isso aqui não é erro de fábrica. Isso aqui são pequenos Burst Stoppers. Então, quando ele bate nos Burst Stoppers, o Blitz sequer sai. Ele não cai do Beyblade. Até com que você consiga fazer aqui a força e ele leve o Burst. E aí ele solta. Cara, é impressionante esse set. E talvez você esteja pensando, mas por que que eu preciso tanto? Por que que é tão bom comprar esse set? Simplesmente porque num set de 15 peças, simplesmente nós temos Dimension Dash, uma peça boa, Blitz, uma peça ótima para o competitivo, Lord, uma peça ótima para o competitivo, Spriggan, uma peça ótima para o competitivo, Gan, uma peça ótima para o competitivo, Wall, uma peça ótima para o competitivo, Octa, uma peça ótima para o competitivo, Double O, uma peça ótima para o competitivo, e temos o Dragon, que também é uma ótima peça. Ou seja, isso aqui é tudo que você vai ter de bom se você comprar esse set. Isso aqui é o que você vai ter de não tão bom assim. Não ruim, mas não tão bom. Mais descartável, por assim dizer. Então a gente tem aqui mais do que 50% de aproveitamento. Todas essas peças aqui são boas para o competitivo. E essas aqui ainda não são ruins. Elas são boas peças, só que elas não são impecáveis. Elas não têm aquele extra que faz com que ela seja muito utilizada no competitivo. Mas ela pode sim ser utilizada, não são peças ruins. E é por isso que eu acho que é uma ótima ideia você comprar esse set. O GT Triple Booster Set vem com tudo isso aqui de peças ótimas e competitivas para você poder usar. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. E se você tiver gostado, por favor, dá like, se inscreve. Eu vou continuar fazendo mais vídeos de como ingressar no Beyblade e dicas de Beyblade, até porque esse canal é para isso. E eu espero te ver de novo, futuro Blader.